Leitura na Nova Almeida atualizada. Muita atenção aí à palavra do Senhor. Salmo de Davi. Esse personagem Deus tem falado ao nosso coração já nas duas últimas mensagens, né? E que Deus se revele a cada um de nós, em nome de Jesus. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a minha porção da minha herança, meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Amém. Salmo 16. Salmo de Davi. Louvado seja o Senhor. Você que está me ouvindo aí, me vendo, mais uma vez, Deus vai falar ao nosso coração no livro de Salmos. E para início dessa mensagem, eu gostaria de dizer que o livro de Salmos revela experiências de pessoas com Deus, as mais diferentes. Se a gente pudesse resumir o livro de Salmos numa sentença, é um livro de experiências. Pessoas tiveram as suas experiências com Deus. E essas experiências relatadas no livro de Salmos são as experiências dos mais diferentes sentimentos do coração humano. Nós temos salmos que expressam alegria, salmos que expressam tristezas, salmos que expressam as dificuldades ali do salmista, as crises pessoais. Tem todo tipo de salmo, e com certeza você tem um especial, um que você mais gosta, um que Deus fala ao seu coração. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Salmo 73, Salmo de Asaf, uma ótima leitura em dias de dificuldade, dias de crises. E não somente no livro de Salmos, mas toda a Bíblia, nós temos experiências de pessoas com Deus. Então a Bíblia, por inteiro, Antigo Testamento, Novo Testamento, repleta de pessoas que experimentaram do agir de Deus na sua vida. Tiveram ali dificuldades, lutas, alegrias, dores, e elas estão registradas aqui nas Escrituras. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. É esse livro onde o homem e Deus ali tem esse relacionamento. E quando nós falamos de Deus, quando nós falamos a respeito da Bíblia, nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Guarde isso. Deus, Ele se revelou. Deus, Ele tomou a iniciativa no que diz respeito ao conhecimento dEle. Não fomos nós pelo nosso esforço. Não fomos nós pela nossa capacidade que conhecemos a Deus. Mas Ele se revelou a cada um de nós. Quando se trata da revelação, Deus poderia se revelar de várias maneiras a nós. Deus poderia se revelar um Deus destruidor, um Deus impaciente, um Deus ali que acabava com tudo. Mas em Cristo,
Deus, ele se revela, Deus revela o seu amor, um amor incondicional, um Deus misericordioso, um Deus paciente. Quando nós nos lançamos ao conhecimento de Deus, nós encontramos esse Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus misericordioso. Você que está assistindo esse vídeo nesta noite, você que está talvez andando longe dos caminhos do Senhor, você que já conhece um pouco das Escrituras, você que até frequentou a igreja, até membro de igreja, eu não sei como está o seu coração. Gostaria de dizer para você que a porta da casa do Pai está aberta. Há uma oportunidade de se reconciliar com Deus. Deus, ele se revelou, ele cuida de nós. Ele poderia se revelar um Deus ali que nos esmagaria, mas em Cristo Jesus ele se revela um Deus cuidadoso, um Deus amoroso. Ele se revela um Deus que cuida das nossas vidas, até mesmo daquele que está distante dos caminhos do Senhor. É tempo de voltar. Deus manda, Deus permite esse tempo de dificuldades, tempo tanto confuso, para que Ele possa se revelar nas nossas vidas, na vida da igreja. Falando de revelação, um Deus que se revela de 3 formas no decorrer da história. A primeira delas, Deus, ele se revela de uma maneira geral ou natural. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Essa revelação por meio da natureza, por meio de todas as coisas que Deus criou, é uma revelação de Deus. Ela aponta para um Criador, mas ela é incompleta. Deus, ele se revela de maneira natural, de maneira geral, por meio da complexidade da criação. Quando nós estudamos a criação, nós vemos uma criação complexa, maravilhosa, e ainda hoje o homem ainda está estudando, todas essas coisas. Mas a revelação caminha para a revelação especial. Quando nós falamos da revelação especial, nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia, nas Escrituras, Deus, ele revela quem Ele é. Deus revela quem nós somos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Nas Escrituras nós temos esse manual para vivermos bem. E é nas Escrituras que nós chegamos na revelação máxima. Nas Escrituras está revelado Jesus Cristo. Colossenses 1,15 nos diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Cristo. Ele veio ao mundo e se revelou. E se nós conhecemos alguma coisa de Deus, alguma coisa das Escrituras, quem tomou a iniciativa, quem nos amou primeiro, foi o próprio Deus. Eu gostaria que essa mensagem de hoje revelasse Cristo a você, a revelação máxima de Deus para a humanidade. Que esta mensagem revele Cristo ao seu coração, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Este é o meu desejo. Bom, nós estamos falando do Salmo 16 hoje, e falando ainda de revelação, toda revelação bíblica tem um momento histórico. Olha só que interessante. Cada texto bíblico nós temos um momento onde a história estava caminhando. Qual era o momento? Eu já disse que o Salmo 16 é atribuído a Davi. E qual era o momento na vida de Davi que ele escreve o Salmo 16? Então, provavelmente, é o momento, preste atenção nisso, provavelmente é o momento em que, depois que Deus revelou a ele, pelo profeta Natã, que ele não iria construir o templo. Estamos falando aqui de um contexto. E esse contexto está lá em 2 Samuel capítulo 7. Você se lembra desse contexto? Davi, ele já é rei em Israel, e ele, no seu coração, tem o desejo de construir um templo.
porque ainda onde os rituais, ali onde os sacrifícios eram feitos, ainda era no tabernáculo. E Davi ali de todo o coração deseja ali construir um templo para o Senhor. E o profeta Natã, que era o profeta na época de Davi, ele em princípio diz, ok. Ele diz, vamos lá, que Deus abençoe essa construção. Mas depois Deus se revela ao profeta e diz, não, não será você, mas vai ser o seu filho que vai construir. E essa informação está lá na Bíblia em ordem cronológica. Esse texto, Salmo 16, também o Salmo de número 2 e o Salmo de número 110, são atribuídos a esse momento. E é interessante que é um momento onde Davi ouve um não. Davi simplesmente, ele se levanta, olha, eu quero fazer o templo, e Deus diz para ele, não, não será você que construirá o templo. Esses salmos, o Salmo 2, o Salmo 110 e o Salmo 16, em resposta à negativa de Deus, Davi expressa sua satisfação a Deus. Então, entenda isso. Deus não permite que ele construa o templo. E Davi, ele não se ira, não fica enfesado, não fica bravo, mas ele escreve ali alguns salmos. Ele escreve alguns salmos ali, mostrando a sua satisfação. Com licença, aqui precisa de uma aguinha, meus irmãos. E lá no capítulo 2 de 2 Samuel, capítulo 7 de 2 Samuel, olha só o versículo 18. O que o rei diz diante da negativa de Deus? Ele diz assim, quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? É interessante que ele se alegra, ele se satisfaz no Senhor, mesmo quando o Senhor diz não para ele. Ele diz, quem sou eu, Senhor? Para o Senhor ter me feito rei, ter chegado a esse ponto. Meu irmão e minha irmã, Davi reconhece a soberania de Deus. Reconhece que Deus é grande. E reconhece que ele é um ser humano, ele é pequeno. Reconhece como o seu cargo diante de Deus é pequeno. Nossa, mas Davi era o rei. Mas Davi estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E é muito interessante isso, porque Davi expressa a sua alegria, a sua satisfação em Deus. Para sermos bem-sucedidos na vida cristã, isso precisa ficar bem definido. Davi também conhecia a arte de se colocar em seu devido lugar. Mensagens atrás nós trabalhamos isso, né? Alguns personagens nos ensinam a arte de se colocar em nosso devido lugar. Davi também nos ensina isso. Ele sabia o seu lugar. Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. No Salmo 16, um salmo que falou muito ao meu coração, nós temos lições especiais que podemos aprender aqui com Davi. A primeira lição, preste atenção aí, guarde isso no seu coração. Este salmo nos revela quem é o Senhor e quem é o servo. Parece tão simples, né? Tão óbvio. Quem de fato é o Senhor da sua vida? Quem de fato é servo? Versículo 2 ele diz, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Ele declara isso, que Deus é o Senhor da sua vida. Será que isso está bem definido na sua vida e no seu coração? Quem é o Senhor? Quem está no comando?
Quem diz o não e qual a sua reação quando Deus fecha portas? Aí nós vemos quem é quem, né? Quando nós somos contrariados. Nós expressamos com os nossos lábios que Deus é o Senhor, mas será que isso de fato é prática na vida ou é apenas uma teoria? É apenas um texto bíblico? Uma pergunta, ela é necessária no nosso tempo. Como está a nossa visão teológica? Como está hoje o nosso relacionamento com Deus? Nós tomamos as nossas decisões, fazemos do jeito que dá e pedimos para Deus abençoar. É assim? Davi nos revela que mesmo diante do não de Deus, ele demonstra sua satisfação. Senhor, o Senhor já me abençoou demais. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. Eu reconheço que eu sou pequenino, eu não sou nada e o Senhor tem me abençoado. Muitos em nosso tempo, na nossa geração, têm uma visão distorcida, equivocada, uma visão doente do relacionamento homem e Deus, servo e senhor, pecador e salvador. E esta crise que nós estamos vivendo pode colocar as coisas no lugar. Mas eu tenho meditado e tenho pensado no meu coração também que, ao mesmo tempo, nós vamos ter corações quebrantados diante de Deus. Mas nós vamos ter outros corações que vão ficar mais duros ainda. A crise pode amolecer o nosso coração, pode inclinar o nosso coração. Mas nem todos vão ser quebrantados. Alguns, como Faraó, lá no Antigo Testamento, diante de cada praga ali, o seu coração ficava mais duro. O Senhor Jesus nos disse que o coração de muitos, o amor de muitos ia esfriar. Que não seja o nosso. Que não seja o nosso coração endurecendo. Que não seja o nosso amor se esfriando. Versículo 1 diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Muitos salmos contêm essa expressão: o Senhor é o meu refúgio, no Senhor me refugio. Meu irmão, minha irmã, meus amados, faça de Deus o seu refúgio, não o seu adversário. Alguns vivem uma eterna uma queda de braço com o Senhor, um cabo de guerra com Deus. Não brinque com Deus, não se rebele. Não, você vai perder. Nós vamos dar razão para o Senhor no fim das contas. Não brinque. O resultado daqueles que se rebelam contra Deus é sofrimento. Versículo 4, Salmo 16 nos alerta. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Por isso, cuidado, evite sofrimento na sua vida. Deus, Ele é o Senhor e nós somos os servos. Cabe aqui a frase de Calvino, o reformador: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos estudado a luta pela mente, já no sábado e no domingo foi abordado esse tema, mas também existe uma luta pelo nosso coração. Uma luta lá dentro de nós. Uma luta que tenta nos devorar, que tenta tirar ali o Senhor do centro da nossa vida. O que a Bíblia diz sobre o coração? 2 textos muito interessantes. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No coração do homem, no coração da mulher, procede a vida, procedem as fontes da vida. Mas em Jeremias 17, 9, o profeta nos diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Só Deus. Só Deus que pode entender o coração.
Só Ele que pode responder às necessidades do nosso coração. Por isso, cuidado com o seu coração. Cuidado com a sua vida. Guarde o seu coração das falsas teologias, daqueles que não levam a Bíblia a sério. Guarde o seu coração dos coaches, dos pastores que têm se inclinado para essa teologia, para essa distorção da palavra de Deus. Guarde o seu coração dos teólogos da prosperidade. Guarde o seu coração das batalhas que não levam a nada. Faça de Deus o seu refúgio. Guarde o teu coração, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor seja o Deus mesmo, o Senhor da sua vida. E você seja o servo. Você seja a serva do Senhor. Segunda lição neste salmo maravilhoso. No versículo 5 e 6, o texto nos diz que o Senhor é a nossa recompensa, Ele é a nossa herança. Diz aqui no comecinho, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E para nós entendermos esse texto, nós precisamos dar um pulinho lá em Deuteronômio, rapidamente, quero compartilhar com você. Deuteronômio capítulo 18, versículos 1 e 2, nós precisamos nos lembrar aqui dos levitas. E foi esse texto foi essa palavra que Deus ministrou para a tribo dos levitas. Deuteronômio capítulo 18, versículos 1 e 2, preste atenção. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte, nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor, daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. Então, quando Davi diz isso lá, no Salmo 16, nos remete aquilo que aconteceu com os levitas, na divisão das terras lá no passado, em Canaã. Os levitas simplesmente eles não teriam terras, e Deus revela a eles: olha, eu sou a sua herança, eu sou a sua porção. É muito bonito isso, muito lindo. Mas Deus estava dizendo para aquela tribo, para aquelas pessoas, que eles iriam viver pela fé, na dependência de Deus. Eles iriam viver completamente na dependência do Senhor. Versículo 6, as minhas divisas, lá no Salmo 16, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. É lindo nós dizermos, né? O Senhor é a minha porção. Mas isso implica ao servo de Deus, à serva de Deus, viver pela fé. O que Davi queria dizer no Salmo 16 com isso? Que não há empreendimento maior, não há empreendimento melhor do mundo do que estar na presença de Deus. Guarde isso. Não há coisa melhor do mundo. Melhor do que fazer para Deus é estar na presença de Deus. E melhor empreendimento, até mesmo, do que construir o templo para Deus. Melhor é desfrutar da presença de Deus. Pense comigo, construir o templo para Deus não era uma coisa boa? Davi chega a essa conclusão: olha, eu moro numa casa, tenho aqui do bom e do melhor, mas o Senhor, a Arca da Aliança, ainda não tem um templo. Era uma coisa boa, era uma coisa necessária. E quando Deus revela a sua vontade, Ele simplesmente diz: não, você não irá construir. E aí então Davi se deleita no Senhor. Lá em 2 Samuel, capítulo 7. O que eu aprendo com isso? Que às vezes acontece isso no nosso coração. Os nossos empreendimentos, os nossos castelos, os nossos templos, isso toma o lugar de Deus.
E aí nós nos desgastamos, e aí nós nos entediamos com o fazer para Deus. E aquilo no nosso coração, o lugar mais importante das nossas vidas, o nosso coração, o centro das nossas vontades, Deus é substituído por outras coisas. E aí quando Deus se levanta e diz não, muitas vezes nós não suportamos o não. Nós dizemos Senhor, Senhor, queremos fazer, mas nós não suportamos o não. Várias vezes na Bíblia, Deus se levanta e diz não. Você pode conferir comigo 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo por 3 vezes ora, Senhor, tira essa enfermidade, tira esse espinho da minha carne. O que Deus diz para ele? Não. A minha graça te basta. Você entende quem é o Senhor e quem é o servo? O Senhor é a nossa recompensa. Deus estava ensinando ali para Davi, olha Davi, melhor do que ser rei, melhor do que construir templo, melhor do que ouro, melhor do que qualquer coisa que você pode ter, é a minha presença. Infelizmente, muitas vezes nós substituímos o Deus das bênçãos simplesmente pelas bênçãos. E aí a nossa vida perde o sentido. Nós precisamos ser disciplinados e corrigidos por Deus para que as coisas sejam colocadas nos devidos lugares. Para alguns crentes hoje, ouvir isso é um escândalo. Um Deus que diz não, um Deus que é a sua vontade, não a nossa. Para alguns hoje, isso de fato é terrível. Onde já se viu, Davi nos ensina que não tem que determinar nada, não tem que mandar em nada. Nós precisamos aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que está me ouvindo e me vendo, o Senhor é a nossa recompensa. O Senhor é a nossa herança. Na teologia do nosso tempo, isso precisa ficar bem claro. Quem é o Senhor e quem é o servo. Quem é o Senhor e quem é a serva. Que Deus faça você um servo, uma serva. Atento à vontade, aos desejos do coração do Senhor. A terceira lição, ainda no Salmo 16. Davi nos ensina que no Senhor nós temos segurança. Versículo 9. Por isso meu coração se alegra, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Davi confia no Senhor e na caminhada de Davi nós temos muitos textos que falam do rei Davi. Nós temos muitas experiências de livramento. Davi não apenas confia no Senhor, mas leva outros a confiarem em Deus. A confiança do crente, meu irmão, minha irmã, não é que tudo vai dar certo. A minha confiança é que Deus está no controle e tudo vai sair às mil maravilhas e nós vamos orar e já vai acontecer. Não, é um tanto infantil pensar dessa maneira. Confiança do crente não é que tudo vai dar certo, mas a confiança genuína de que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus todo-poderoso, de um Deus que está escrevendo a história. Estamos num capítulo complicado da história mundial. Mas quando nós falamos de confiança, de segurança, nós estamos falando de um ídolo, nós não estamos falando de um conceito, de um Deus pequeno, nós estamos falando do Deus todo-poderoso. E nós precisamos entender, buscar a sua vontade. Eu gosto muito do Salmo 27, também Salmo de Davi, que ele expressa a sua confiança dessa forma. Salmo 27, versículo 1 e 10. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E o versículo 10 que de fato é maravilhoso. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Louvado seja o nome do Senhor. Davi ele escreve de algo que não era um conceito na sua vida.
mas era uma experiência. Uma lição muito importante dentro da teologia, que vai muito além dos conceitos, muito mais dos livros, né? É algo que é pessoal, dentro da nossa vida, do nosso coração, como crentes no Senhor Jesus. Uma lição muito importante é aprendermos a confiar, aprendermos a descansar em Deus. Isso é uma disciplina na nossa vida. Você tem descansado no Senhor esses dias? Ou você está lá tenso, né, um nervosismo muito grande? Por isso, a palavra de Deus vem para revelar essa confiança. Leia o livro dos Salmos. Pessoas tiveram experiências com Deus. E experiência de todos os tipos. Precisamos confiar. Precisamos descansar em Deus. Eu tive uma vez uma experiência com Deus. Quero dizer aqui para os irmãos que não sabem, né? Uma vez eu estava lendo uma revista, até lembro o nome, aquela revista chama Você S.A. Fala sobre empreendimentos, várias coisas, né? Sobre dinheiro, um monte de coisa. E lendo aquelas páginas ali com o meu coração aflito, eu li uma frase que dizia assim: o verdadeiro rico é aquele que está satisfeito com o que tem. E eu fiquei meditando naquilo, eu falei, aqui nessa revista, né, falar desse jeito comigo. O verdadeiro rico é aquele que está satisfeito com o que tem. Eu creio que desfrutar dessa segurança, desse relacionamento com Deus, é se satisfazer em Deus, se deleitar em Deus. Como o salmista, né, no Salmo 1, aquele que tem prazer da lei de Deus e medita nela todos os dias. Nós vivemos esse tempo de lutas, mas é tempo de se saciar, de se satisfazer no Senhor. Satisfazer com aquilo que nós temos. E olha que ter o Senhor, ter Ele como porção, ter Ele como herança, que coisa maravilhosa. Um grande desafio depender de Deus. Muito bonito dizer, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a porção. Só tem o Senhor. Os levitas lá no Antigo Testamento era só o Senhor, não tinha terras, eles dependiam ali do que as outras tribos abençoavam eles ali. Eu creio que essa é uma eterna disciplina no nosso coração. O coração do homem é um eterno insatisfeito, quer sempre mais. Mas esse tempo, o Senhor está nos disciplinando, nos ensinando. Outra frase também muito bacana que eu ouvi há tanto tempo. Quando todas as tentativas falharem, é hora de se render. E é hora dos governos se renderem. É a hora dos poderosos deste mundo se renderem. Tenho visto algumas postagens, presidentes de outros países pedindo oração, clamando a Deus. Senhor, é hora de nós nos rendermos aos teus pés, Senhor. É hora de reconhecermos que o nosso esforço, o nosso trabalho, sem o Senhor não é nada. É o Senhor quem toma conta de todas as coisas. É isso que aprendemos no Salmo de número 16. Por último, em quarto lugar, Salmo 16 revela que o Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor Jesus é o centro da nossa vida. O Senhor Jesus é o centro da vida do rei Davi. Mas pastor, nós estamos no Antigo Testamento, sim. Cada livro do Antigo Testamento revela Cristo. Cada personagem do Antigo Testamento revela Cristo. Cada situação no Antigo Testamento revela Cristo. E Davi não é diferente. Ou melhor, Davi talvez seja um dos que mais revela Cristo. Davi, em seus salmos, em toda a sua caminhada, aponta para alguém mais importante do que ele. Aponta para alguém que é eterno. Aponta para alguém que é sublime.
Davi aponta para Cristo, a sua vida tipifica o Cristo. Versículo 10, nós chegamos aqui no final do Salmo, diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O cumprimento desse versículo, Salmo 16, 10, está em Cristo. Olha só que interessante. Davi, ele está falando de uma realidade muito além dele. Uma realidade sublime, uma realidade perfeita. Tanto Pedro, apóstolo Paulo, no livro de Atos, eles fazem referência a esse versículo como um cumprimento de uma promessa messiânica, uma promessa em Jesus Cristo. De fato, os autores do Novo Testamento, eles reinterpretam todo o Antigo por meio de Jesus Cristo. Jesus é a chave hermenêutica que abre aqui os sentidos, que revela plenamente o significado do Antigo Testamento. A igreja primitiva no Novo Testamento, inspirada pelo Espírito Santo, ali os escritores, eles interpretam a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, olhando para textos que talvez no Antigo Testamento, antes de Cristo, não se tinha uma compreensão total. No Novo Testamento, a igreja, os apóstolos, eles interpretam todo o Antigo Testamento com base em Cristo. Em outras palavras, Israel, os patriarcas, os salmos, provérbios, Eclesiastes, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, tudo aquilo só faz sentido pleno quando são interpretados sob a nova aliança, sobre a ótica de Cristo. Quando nós falamos aqui, em especial de Davi, os salmos que ele escreveu, eu creio que Davi nem imaginava o alcance ali dos seus cânticos, talvez ali um momento de desabafo na presença de Deus, um momento de oração, pegava sua harpa, cantava, chorava na presença de Deus. Mas nesses salmos, seja o Salmo 16, seja o Salmo 2, Salmo messiânico maravilhoso, seja o Salmo 110, por trás ali de tudo aquilo que Davi estava vivendo, ele estava apontando para Jesus Cristo. Davi revela um rei que haveria de vir, um rei maior do que ele, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, a igreja revela a Deus em Cristo Jesus. A sua vida e o seu testemunho. Isso não é um fim em si mesmo. Guarde isso. Da mesma forma que pessoas no Antigo Testamento revelavam a Jesus Cristo. As suas vidas só fazem sentido plenamente em Cristo. A sua vida só faz sentido quando Cristo é o centro, quando o nosso ministério, quando a nossa força, quando a nossa mente, quando o nosso coração se volta plenamente ao Senhor. Cada crente individualmente revela Jesus quando Ele é Senhor mesmo da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? É você mesmo? É Deus mesmo ou é você? Nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nós revelamos isso. Onde está a sua segurança? A nossa guarda baixou, hoje nós precisamos ainda mais. A nossa obediência, o nosso testemunho. Quero deixar esse salmo para o seu coração. E ele nos ensina preciosas lições, nós aprendemos isso esta noite. E entre elas, uma lição que eu quero deixar para você que está me ouvindo, talvez você que esteja longe, talvez você que esteja aflito, talvez você que esteja afastado. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Deus está trabalhando na nossa confiança. Ele está escrevendo uma história soberana. Hoje, dia 1º de abril de 2020. Ele está escrevendo essa história maravilhosa. Estamos num capítulo difícil, mas Ele continua sendo Deus. Faça do Senhor
o seu refúgio, não o seu adversário. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.